Mar? Tudo jóia. Decker, né? Decker é o sobrenome dela, né? Peraí. Achei. Pronto. Oi, agora voltei. Boa noite. Oi, Boa que noite. prazer. O Prazer é todo meu. nosso. Obrigada Gurias, pelo convite. assim, ó, eu tô... Com a Flaviana eu não tinha falado ainda, com a Fábio, sim. Eu Aham. tô, assim, completamente extasiada com o filme e com Aham. a masterclass que eu já fiz e com tudo que eu tô lendo e que eu tô vendo a respeito do método IPM, tá? Aham. E como vocês não me conhecem, quer dizer, a gente se conhece recentemente, eu sou uma pessoa que trabalho basicamente com crianças atípicas, tá? Eu Uhum. atendo todos os dias no consultório 8 crianças atípicas. Claro que não De são só quais atípicos. idades? Quais a faixa De etária? 0 a adulto, tá? Zero adulto, ok? Alguns pais, inclusive, me procuram, tá? E aí, o que que acontece, assim, quando eu tenho meus momentos de ócio, eu procuro estudar. E aí eu achei o filme, os Pellers. Ok. E na hora que eu vi ali, tarará, eu entrei no Instagram, comprei e assisti imediatamente quando eu achei, assim, foi um sábado de manhã. Aí eu enlouquecia. Eu tive um troço, assim, porque uma coisa que sempre me instigou muito foi a questão de eu não ficar satisfeita. Eu falei para a Fábio isso, com a comunicação aumentativa 100% satisfeita. Por quê? Eu sinto que muitas pessoas não verbais elas não se contentam com um PEX ou com uma comunicação de alta tecnologia. Parece que aquilo ali não é o que elas querem dizer. Isso que eu sinto no consultório, tá? Eu não Exatamente, tô... porque na verdade a comunicação alternativa ela se dá por um método mecânico. Ela é uma ação Ex- mecânica, né? Enquanto que o método da sômica ela é um método empírico e racional. Então, tá aí a grande diferença. Para Tá aí a começar. grande... e o motivo de eu querer conversar com vocês é justamente assim, para mim é tudo muito novo. E Aham. eu tô ávida para passar para os meus pacientes, para os pais dos meus pacientes e para os profissionais que trabalham comigo, passar informações sobre esse método e dizer, gente, por que a gente não está usando isso? Foi a primeira, quando eu conheci o método, e eu fiquei assim, impressionada. Primeira vez que eu disse, como assim? Um rapaz estava soletrando, era num stencil que ele estava soletrando, desses daqui. Deixa eu Ah, virar que ele bom que aqui. tu tem aí para mostrar isso. Um desses daqui, aí tinha uma pessoa do lado, era a mãe dele, e ele se comunicando, eu disse, eu não entendia muito bem. Eu fiquei impressionada, e eu sou uma pessoa, e eu fiquei assim, curiosa, eu disse, como assim, né? A gente nem se apresentou, né, Flaviana, e nós já estamos falando do método. Sim. Não, vamos apresentar, mas então, para aí, pause. A gente tem muito para Ah. falar, né? Então, assim, pessoal, as meninas vão se apresentar. Elas são certificadas nesse método. Sim. Soma, RPM. São mães atípicas, tá? E muito dessa curiosidade veio disso, obviamente, né? O filme é Spellers, The Movie. Spellers é o nome. Só tem, por enquanto, pelo menos eu vi, só tem em inglês. Então eu acho que ainda vai demorar um pouco pra gente ter, mas daqui a pouco vai ter tradução. Mas quem entende inglês tem O que ver o filme, filme. ok. Na verdade, esse filme Spellers, na verdade, o método ele vem todo da soma. Da Quando você soma. começa É da sua. soma, como todo método, existem as pessoas que surfam na onda. Ah, vou aqui, vou mudar uma coisinha aqui, vou chamar de outro nome. Mas quem foi a criadora e que mudou a vida, não só das minhas filhas, e todas essas pessoas que não só está no filme, mas ao redor do mundo, foi uma mãe. E A essa soma. mãe, a Soma Macopa da Rei. Para Exato. ela, todo o crédito. Não Para para todo quem vem crédito. depois.
Exatamente. E Ela o filme... Ela foi a única pessoa no mundo, e eu afirmo isso com certeza, que deu uma vida digna para os nossos filhos. Ela olhou para os nossos filhos como potência, como ninguém nunca olhou. Perfeito. No meu caso, da minha filha, eu sempre soube no meu coraçãozinho de mãe, poxa, esses testes estão falando isso, mas eu sinto que ela me entende. Isso aí não tá certo. E eu não tinha prova, eu só tinha o meu coração de mãe. E a Soma, no primeiro minuto que ela encontrou a minha filha, ela de cara presumiu competência e inteligência. E ela tratou a minha filha da maneira que sempre ela deveria ser tratada. Tá, então pausa aí. Então é sobre isso, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Não é especificamente sobre um método só. E foi a conversa que a Fábio teve comigo quando a gente se conheceu. Ela, Marta, não adianta tu querer fazer a formação no método. Primeiro, tu precisa entender no que a gente tem que acreditar. E se tu presume competência e inteligência no teu paciente, no teu filho, no teu sobrinho, né, tu consegue horrores. Então não adianta querer te formar no método, tu tem que te formar na ideia. Vocês têm que se formar na Masterclass Presumir Competência e Inteligência. Você assistiu. Isso. Só aquilo ali é a sua base. É seu ponto isso que ela tá falando. Isso. Então, assim, tu tem que te formar na ideia de que não dá para olhar para uma criança autista ou para um jovem autista e presumir incompetência e deficiência intelectual, que é o que a maioria das pessoas faz. Por quê? Porque isso é uma coisa cultural. E eles não têm conhecimento. Enraizada. Mentalidade enraizada. Especialmente o não verbal. O não verbal é visto pela sociedade como uma pessoa deficiente intelectual. Ponto. Eu e a Fábio, nós costumamos brincar que, sabendo o que nós sabemos hoje, eu arrisco até falar que eu não acredito em deficiência intelectual. Eu acredito em pessoas incapacitadas que não sabem acessar nossos filhos. Exatamente. Não existe, mas a gente tem que acreditar, tá? Então, assim, eu vou deixar vocês falarem. O que eu queria introduzir, assim, que eu tenho o maior prazer e agradeço vocês estarem aqui. Porque eu acho que esse método tem que ser, a gente tem a obrigação, como pais e profissionais atípicos, de divulgar um método que capacita pode capacitar muitas e muitas pessoas de se comunicar, tá? E assim, existem 30 milhões, isso é um número baixo, milhões de autistas não verbais no mundo. É um número altíssimo e é um número baixo. Então a gente precisa entender que a maioria das pessoas elas não falam. Isso não significa que elas não têm linguagem. Lógico. Falar é motor. Exatamente. Linguagem é cognitivo. Então, o problema dessas pessoas, diferente do que todo mundo acha que é cognitivo, não é motor. Por isso, elas não falam. Então, a gente tem que ajudá-las a se comunicarem. E esse método é a primeira vez que alguma coisa me deixa muito empolgada, tipo, de sair de mim, assim, porque eu vi que existe. Mas você pode sair de você, porque ele é real. Entendeu? Ele é real e como ele é que ninguém sabe? Eu precisava fazer essa live, que eu preciso divulgar para o mundo isso. Então, e na verdade, a gente aproveita desse espaço para te agradecer. Eu e a Fabiane somos duas mães. Somos duas mães que ocupamos hoje uma cadeira, acho que de importância. Estamos do lado da Soma diariamente, do lado da criadora, temos um contato próximo com a Soma, e uma de nossas funções é ajudá-la a divulgar esse método. No mundo. Contem comigo. Obrigada. Então, eu espero contar com todo mundo que está nos ouvindo, porque a gente precisa divulgar esse método. Precisa divulgar, exatamente. Eu também. Você que tem uma audiência, um grupo de pessoas que param ali para te escutar, e você está abrindo esse espaço para a gente, nós que agradecemos. É verdade. Porque
É assim que começa. Eu falo que eu Isso. acredito em micro-revoluções, em passos de formiguinha, mas a gente começando de algum lugar, só assim se constrói, né? Perfeito. E assim, Um passo então de assim, cada o que que eu vez. quero? As pessoas são curiosas, porque as pessoas elas não conhecem, tá? Tá. São poucas pessoas, pelo menos aqui no Brasil, É que verdade esse bilhete. conhecem. Ó, então eu quero que vocês nos contem, assim, um pouquinho cada uma de vocês, como é que é a experiência, de onde é que vocês descobriram, como é que surgiu e qual é que é a técnica. Além de acreditar e presumir competência e inteligência, o que que a gente tem que fazer para que os autistas brasileiros tenham acesso a este método, a Método de esse ensino. treinamento? Método de Método ensino. de ensino. Por Ok. favor. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Fábio. Muitos me conhecem dos materiais adaptados, Fábio. É um perfil que eu criei ali durante a pandemia e eu disponibilizo vários materiais. Inclusive, junto com a Renata Bonotto, eu criei um livro de comunicação que não existia no Brasil, que é o Flipbook. Então, a gente criou e tudo. Então, tem vários materiais lá. E eu, através enfim, a gente começou, eu e a Renata sempre estudando, acabei conhecendo a Flaviana através da Renata, e a Renata foi a primeira pessoa que me falou do RPM, justamente porque eu estava num encontro com umas americanas e eu falei que eu vi um rapaz usando esse stencil e soletrando. Eu disse, o que é aquilo? E eu sou muito curiosa, eu queria saber. E aí, aí conversando com a Renata disse, eu tenho uns livros. Na verdade, quando tu fala em spellers ali, na verdade, muitos métodos que hoje a gente consegue ver nas redes sociais que usam stencils, pranchas, que não são chamados de RPM, mas aprenderam com a Soma, como a Flaviana falou. Então, nesse encontro, não era o RPM, na verdade. Era um outro método, mas que usava as ferramentas do RPM. E aí a Renata me emprestou os livros. Eu acabei. Esse aqui é o livro. Aí mostra pra gente. Eu comprei esse aqui livro. é em inglês, né? Mas hoje a gente tem um livro em português e eu comecei a ler. E a Renata me emprestou, não tenho aqui o livro do Ido. Do Ido. De autismo. Isso. Eu comecei a ler aquele livro, eu comecei assim, ó. Meu Deus, porque tu fica impressionada quando tu começa a ler. E eu comecei a ler o livro da Soma, eu também fiquei impressionada. Aliás, o capítulo 1 do livro vermelho está disponível no Instagram do RPM Brasil, para quem quiser ler o capítulo 1, são 21 capítulos, mas o capítulo 1 está lá para quem quiser ler como que a Soma iniciou, né? Que lindo. Isso é uma baita de uma dica. Todo mundo tem que ler, entendeu? Tem que ler. Já começa lendo ali. Quem fala inglês pode, logicamente, comprar o livro do Ido, que foi o livro que eu li. E eu comecei a estudar, então eu fiquei assim impressionada. Enfim, resumindo, resolvemos, eu e Renata, fazer eu queria aprender mais e tudo, eu queria conhecer o método e tudo, e eu marquei uma sessão online com a Soma. E eu fiquei assim, sabe quando é paixão à primeira vista? Meu marido estava junto, porque a gente não sabia direito o que fazer, se a gente ia com aquele outro método, com a Soma, a gente queria entender, afinal de contas, que quando a gente conheceu o método, a gente queria saber, mas afinal de contas, da onde que é isso? Quem inventou isso? E aí a gente descobriu que foi a Soma mesmo, né? E aí a gente marcou uma sessão com ela. Quando ela fez a primeira sessão online, eu vi meu filho respondendo. E a maneira como ela tá decidido, é esse. Enfim, resolvi fazer a certificação e tudo. Eu conheci a Flaviana, porque ali nos materiais eu estava tão empolgada que nem tu. Eu queria contar para todo mundo. Queria contar para todo mundo. Conta essa parte, Fábio. Né? Aí eu comecei a postar nos materiais adaptados uns vídeos. Aí Flaviana, muito querida, muito simpática, disse assim, você está fazendo RPM? Eu disse sim, mas você não está nomeando que é RPM. Você não está falando o que você está fazendo. Você está postando os vídeos do seu filho, mas você não está dizendo o que você está fazendo. Aí eu pensei, mas que indelicada essa mulher, né? Mas o que essa mulher falando isso, né? Aliás, eu não tinha muito contato contigo nessa época. Sim, era a Renata. Aí eu disse, mas o que ela tá falando?
E ela disse, não, eu só vou te dar uma dica. Antes de você postar vídeos do teu filho fazendo RPM, você falando, porque você está mostrando isso publicamente, as pessoas olham, ficam impressionadas vendo o que ela está fazendo e qual é o teu conhecimento para poder explicar. Então, primeiro você aprenda o que é e depois você fala. E eu fiquei assim, com uma vergonha. Eu disse, Você fica, eu falei com ela, todos fique ninja com seu filho e depois você espalha pro mundo inteiro. aí eu fiquei com vergonha e eu fui, junto com a Renata Bonotto, fomos fazer a certificação. E aí, quando eu isso foi logo depois que eu fiz, aí eu recebi a certificação, aí eu mandei para Flaviana a certificação. Posso falar agora? Aí, agora você fez a certificação. Sim, você pode falar. E aí, como eu acho que esse sentimento que tu sentiu, eu também senti. Eu queria contar para o mundo, porque eu me lembro no curso, eu dizia assim para as mães ali, mas por que isso não é divulgado? Como que eu falo inglês fluentemente, nunca descobri isso? E eu sempre fui meio metida de estudar isso, daquilo. Eu disse, como que eu não descobri o RPM antes? Como que eu não descobri esses livros? Eu fiquei indignada com isso, né? Assim, por quê? E aí, conhecendo porque a Soma... o método também estava enterrado. Ele era Exato. enterrado. E conhecendo Soma do jeito que a gente conhece hoje, a cultura dela, uma pessoa indiana, que não é de redes sociais. Soma não é de redes sociais. Soma não gosta das coisas. Aí, o que a Flaviana depois vai contar como que chegamos às redes sociais com a Soma. Mas assim, ó, o que eu fiz? Criei um Instagram ali, comecei a postar e tudo. Só que a gente começou a estudar. E aí a gente pensou, temos que... Aí foi então que eu e Flaviana estreitamos mais o nosso relacionamento ali, porque a gente, com Renata, a gente resolveu traduzir, porque a gente queria que esse livro tivesse em português. Então, nós traduzimos o livro. O primeiro, né? O primeiro, Vermelho. A Renata não está na live hoje, porque ela tem um curso hoje, que pena, né? Mas a gente traduziu, então, o livro Vermelho. Esse livro Vermelho está aí, pessoal, quem quiser. Tem o link também lá no Instagram do RP Brasil, quem quiser. É um livro distribuído pela Alternativa Inclusiva, pela Renata Bonotto, né? E tá aí o livro, para quem quiser ler na língua portuguesa. Foram meses estudando, né, Flaviana? Meses. Sim, diariamente. Algumas... esse livro foi escrito em 2008. 2008. Quando você começa a ler o livro original, você vê alguma linguagem que não se usa hoje mais tanto. Então, a gente teve que fazer algumas alterações com a autorização da Soma, certo? Então, para ver, em 2008 a Soma já falava em presumir competência e inteligência. Soma, ela é mãe, como nós. Tito tem 35 anos. Ele é uma pessoa minimamente falante, mas ele não falava absolutamente nada. Mas a Soma sempre foi uma pessoa que sempre acreditou no filho, e hoje nós recebemos, às vezes, vídeos dela, do Tito, falando com ela. E uma linguagem... Foi muito engraçado esses dias, ela mandou um vídeo aí. A gente queria postar essa, mas não. Mas ele conversando com ela, o que você está cozinhando? E eu entendi ele falando. Eu entendi. O que você está cozinhando? E ela respondendo para ele, né? Então, hoje o Tito ainda fala algumas coisas. E ele é um escritor, ele é um poeta. Ele tem um livro dele que está concorrendo estava concorrendo a um prêmio de melhor livro de poesia nos Estados Unidos. Então, é impressionante a maneira como ele escreve tudo. A Soma sempre acreditou. Então, foi então que, finalizando assim, né, me apresentando aqui, que o RPM Brasil nasceu porque eu queria contar, mas eu precisava ter a certificação, mas mesmo tendo a certificação, né, Flaviana, a gente Isso, começa... eu queria, na verdade, abrir um parênteses aí sobre essa certificação, que a gente mais quer que tenham mais e mais pessoas certificadas no Brasil, para que mais e mais alunos tenham a oportunidade de uma educação decente e digna a eles. Só que você se certificar não é o suficiente. Você ir lá fazer um curso introdutório de 4 dias com a Soma não é o suficiente. É muita informação. Então,
Hoje eu posso te afirmar com toda certeza que a Fabiana é a única pessoa no Brasil com certificação e capacitação do método Soma RPM. Certificado, acho que creio que tem algumas que fizeram diretamente com a Soma, mas com capacitação e conhecimento, na verdade, são o que desde 2021 ela vem estudando diariamente comigo, nas horas particulares dela. Então, não basta você ter uma certificação, existe todo um estudo e um movimento que você precisa fazer, porque sem dedicação não há sucesso. Não há milagre. RPM não é milagre. RPM é um resultado de estudo e de prática. Para quem não me conhece, meu nome é Flaviana. Eu sou mãe da Vitória, 17 anos. Ela faz RPM desde 2014. Eu moro nos Estados Unidos, em Orlando, desde 2001. São quase 23 anos aqui. Eu descobri o RPM, na verdade, quando Vitória tinha 2 anos de idade. E aí, existe um filme que ele chama A Coragem de uma Mãe. Algum tempo ele estava ali no Netflix, e ali é uma espécie de um documentário, e a Soma estava nesse filme. Só que eu, com as minhas ideias pré-concebidas e minha mentalidade enraizada da época, eu falei assim, eu vi aqueles alunos fazendo movimentos repetitivos, eu falei, essa minha filha não é assim. Esse método não é para minha filha. Mesmo porque ela só começa a ver alunos a partir daquela época, eram 7 anos de idade. Ela começava a ver os alunos a partir de 7 anos de idade. Vitória tem 2, e até os 7 anos de idade, eu sou mãe guerreira, eu sou mãe isso, eu sou mãe aquilo, minha filha vai estar falando. Bom, os anos se passaram, e Vitória está com 7 anos de idade. Vitória não está falando da mesma maneira que eu e vocês estão se falando agora, ou com uma criança de 7 anos deveria estar. Porém, eu tinha aquela coisa dentro de mim que eu sabia que ela me entendia. Apesar dos especialistas, dos testes falarem comigo ao contrário, e eu não acreditava naquilo ali. Eu nunca fui uma pessoa de grupos, grupos de apoio, rede de apoio, porque eu moro aqui, então o que eu tinha que fazer são coisas que realmente tivessem um impacto imediato na minha filha. Eu não tinha tempo para muito blá blá blá. Existe um blog que eu sempre gostei de ler, chama Diário de uma Mãe, que ela tem uma filha que é autista, porém ela falava de outros assuntos. E eu nunca quis ficar assim mergulhada no autismo, sabe? A vida continua e tem outras coisas para serem conversadas, aprendidas, enfim. Então, mas eu gostava que a maneira leve que às vezes ela trazia o autismo em suas pautas. E aí, num dos blogs posts dela, ela falou sobre métodos alternativos de comunicação e que existia essa menina em Nova York, Emma's Book of Hope, e que ela encontrou a Soma e que ela usava um método criado pela Soma Makopa da Rei, RPM. Eu falei assim, RPM? Peraí, eu já ouvi falar disso. E aí fui lá buscar na minha caixinha de memória, né? A moça do filme. Tá. Aí eu fiquei louca, aquele monte de pesquisa na internet, dias, semanas, né, procurando informação. E eu procurei ali, eu fiz o primeiro camp com a Soma lá em dezembro de 2014. E lá, pela primeira vez, eu conheci assim, a minha filha falando direta. Eu recebi o meu primeiro presente, era inverno em Nova York, lá em 2014. E era meu aniversário, dia 20 de dezembro. E a Soma perguntou para ela, o que você gostaria de dar para sua mãe? Ela escreveu, eu quero dar para ela um cachecol vermelho. Ali, Vitória tinha 8 anos de idade e ela escreveu a sua primeira história. Eu fui lá sabendo que a minha filha entendia. Eu saí de lá sabendo que a minha filha era capaz, já sabia ler, escrever, já construía sentenças e já tinha consciência política. Porque ali naquele camp ela escreveu a sua primeira história. Na sua primeira história, o presidente que era da época
de lá estava na história dela. E um dia eu conto essa história que ela escreveu. Mas por questão de tempo, a gente vai deixar essa parte de lado. E ali eu vi minha filha fazer questões de matemática, porque até na escola era aquela matemática bem básica. E a soma já estava na multiplicação, no vai 2, vai 3. Eu falei assim, como assim? Como assim? E ali eu tive a validação de tudo que eu sempre acreditei na minha filha. E aí eu comecei a estudar. A estudar como se fosse a última coisa que eu devia fazer na vida. E eu me empoderei de conhecimento. Na minha época, não existia o presente que existe hoje para a população brasileira, para os pais brasileiros. É um grupo e uma comunidade dotada de muito conhecimento para dividir com os outros. Hoje no Brasil existe... eu e a Fabiana somos uma. Eu sou uma mãe, ela é outra mãe. É impossível a gente... Longe, geograficamente longe uma da outra. É impossível a gente querer ajudar as pessoas individualmente. Como democratizar esse aprendizado? Né? E aí... Porque falando nisso, né? O que é o problema do RPM? Vamos falar do problema. Para os brasileiros, é a língua. Porque a maioria dos brasileiros não falam inglês. Senão nós quando perguntam onde aprende RPM? Com a própria Soma, porque Soma dá o curso. Ah, mas eu quero aprender mais e mais. A Soma tem os professores dela. Então, nível 4, onde você pode aprender mais ainda. Se estender, fazer sessões online, enfim, levar seus filhos para a Soma ver, para essas professoras trabalharem, trazerem essas profissionais para o Brasil. Mas qual é o problema? É a língua estrangeira. Então, com a autorização da Soma, nós criamos um curso introdutório para os brasileiros na língua portuguesa. A Soma ela sabe desse curso. Então, ela sabe desse curso. Esse curso, ele não dá certificação, somente a própria Soma pode dar certificação, porque existe como diz, um protocolo, digamos assim. Você tem que fazer o curso intensivo de 4 dias com a própria Soma, ele é bem intensivo. Depois do curso, você tem que fazer um vídeo e preparar uma lição de RPM, porque a gente não falou ainda do que é o RPM, né? As pessoas estão perguntando aí. Preparar uma lição de RPM e você, aplicando essa lição, mandar para a Soma, e aí você tem que responder em um questionário de 10 questões, onde você tem que acertar 7 questões no mínimo. Então, você recebe a certificação. Isso já te deixa craque no método? Não! Nunca! Por quê? O que é que te deixa, que te dá experiência? Colocando a mão na massa, isso é diariamente, você estudando, e claro que com diferentes alunos. Ali no RPM Brasil, tem praticamente os vídeos que estão ali, a grande maioria, são do meu filho, eu e o meu filho. Eu sou professora dele há muitos anos. E falando do RPM, o RPM ele é um método de ensino criado pela Soma, onde ele empodera alunos neurodivergentes. Eu vi ali que alguém perguntou também de alunos falantes também. Sim, alguns alunos falam, mas não é uma fala funcional também. A Soma tem um livro, o amarelo, é para alunos falantes. E trabalha aprendizagem. Esse é o livro amarelo para os alunos que falam. Então, trabalha o método de ensino que empodera alunos neurodivergentes com meios que a gente fala. Essa aqui é dividida, né? Para expressar sua aprendizagem, compreensão, raciocínio e pensamentos. Mas o que diferencia o RPM de outros métodos e outras abordagens? Canais de aprendizagem, ou seja, acessando os canais de aprendizagem do aluno no
direcionamento da aprendizagem. Porque esses canais, eles mudam. Eles mudam. Sim, o interesse, né? Aí é que tá. E eu nunca, eu disse, e é interessante que eu nunca tinha pensado, cara, eu nunca pensei nisso, como é que pode, né? Como que a Soma escreveu, o livro vermelho a Soma escreveu em 15 dias. Olha que loucura, 15 dias a Soma escreveu esse livro vermelho. Ela tem 11 livros. E cada livro é interessante. O livro cinza nós já traduzimos, mas ainda não publicamos, que é interessantíssimo. Eu acho que para a grande maioria das pessoas autistas que têm questões desafiadoras, o livro cinza é maravilhoso, o livro marrom também, o verde é comunicação, enfim, cada livro trabalha uma questão. Então a Soma escreveu esses livros baseado na experiência que ela teve com os alunos. Não foi uma coisa que ela criou da cabeça dela. Então, Soma estuda muito neurociência. Então, eu acho que eu nunca tinha estudado sobre neurociência, sobre neuroplasticidade, enfim, tantas outras questões, né, que a gente acaba aprendendo quando tu começa a estudar RPM e a linguagem da Soma, a gente acaba aprendendo muitas coisas com ela. Então, bom, eu acho assim que é interessantíssimo, né, o que tu aprende, é muito interessante. E eu acho que isso que é o diferencial do RPM com relação às outras abordagens, outros métodos, é que o método RPM, ele é um método empírico, onde tu trabalha com o aluno acessando os canais de aprendizagem, ou seja, os sentidos, e um método que eu sou apaixonada, racional. Eu nunca pensei em fazer a maneira como tu cria a lição, usando aquelas perguntas semi-abertas para tu trabalhar o raciocínio do aluno, porque o que era antes ali que eu fazia? Era uma aprendizagem mecânica. Eu ensinava, ensinava. Eu fazia, hoje a gente vai estudar história. Hoje nós vamos estudar história. História. Tudo eu já sabia a resposta. Mas tu fazer o aluno raciocinar é maravilhoso. Porque aí, quanto mais tu trabalha o raciocínio, mais tu trabalha a comunicação. É isso? Na verdade, a comunicação, aquele que você vê ali nos espelhos, aquilo ali é um resultado. É um resultado. Na verdade, a comunicação é um dos... É um produto. Consequentemente, vem através quando você aplica o método. Como é que se aplica o método? Através das lições. Preparar as lições de RPM. Tudo se dá dentro de uma lição acadêmica, não necessariamente acadêmica, de qualquer assunto, sempre respeitando a idade daquele aluno. Tá, então, a criação de lições de RPM devidamente preparada pelo professor é essencial para o sucesso do RPM. Deixa eu interromper vocês, meninas, assim, ó, para a gente conseguir passar a informação que todo mundo está querendo e que vocês estão assim, aptas a nos dar essa informação. Bom, eu tenho um filho pouco verbal, ou apráxico, ou não verbal, tá? Já tentei prompt, já tentei faz prompt, já tentei comunicação aumentativa de baixa tecnologia, de alta tecnologia, ele não engaja. E aí que veio a minha coceira de ver os meus pacientes não verbais com aqueles tablets no consultório e não estão afim daquele troço, entendeu? Eles não estão afim. Eles estão afim de aprender. Eles estão afim de aprender. Como é que eles vão aprender? Através de uma lição acadêmica. Isso. Então, assim, esses pais que são não verbais, esses pais de autistas não verbais, alunos não verbais, brasileiros, tá? Vamos botar os dois pés no chão, assim. São brasileiros, tá? O que eles podem fazer para ter alcance ao método RPM do início ao fim? É conseguir usar o método com seus filhos. Daí tu pode me dizer, não, tem que conversar com a FAB, ou tem que fazer o curso, ou tem que fazer... Como é que Na verdade, eu acho que... Qual que é a beleza do RPM? Porque o nosso objetivo é empoderar pais
Isso, pais, a Fábio me disse os isso. pais têm a oportunidade de trabalhar com seus alunos Isso. e têm acesso ao seu aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não diz respeito a nenhum profissional que está aqui. Sejam todos bem-vindos e quanto mais profissionais, melhor ainda. Mas está com os pais a responsabilidade. Porque o pai aprendendo, ele espalha. Ele espalha para a rede que está em volta do filho dele. Para o professor, para ter, para fono, Chega nas escolas. Chega nas escolas. Mas os pais apoderem do seu conhecimento, porque só assim você vai conseguir espalhar. Não adianta você querer jogar a responsabilidade para outra pessoa. Isso. Não adianta. Quando eu falei com a Fábia, eu falei, como é que eu faço? Dela assim, não adianta você fazer. Quer dizer, adianta, mas assim, os pais têm que fazer. O teu papel é fazer com que os pais façam, que os pais aprendam. Se nem vocês. Você, como profissional, por exemplo, você fica, como eu costumo falar, fique ninja. Vários alunos, diferentes alunos, com diversos ações desafiadoras, você vai ter o seu leque de alunos, tá? Porém, a sua experiência vai ser diferente daquela experiência de pai. Claro. E você só vai ter acesso e oportunidade de aprendizagem conjunta, o quê? 2 vezes na semana? Você vai demorar muito. Uma coisa que eu só queria abrir um parênteses aqui que eu acho que é importante. Eu vi ali falando de comunicação aumentativa e alternativa e tudo, enfim. RPM, Soma, deixa bem claro uma coisa, ela não é contra nenhuma abordagem, ela não é contra comunicação aumentativa e alternativa. Soma não vai tirar, ela sempre diz, eu não mexo em nada do que o aluno faz, não é isso. Isso cabe à família decidir. Então, quando eu vi ali, pensei, eu tentei CA, não deu certo, eu tento... Gente, existe uma explicação porque para alguns não dá certo. Para a Quem maioria, faz talvez. o curso, quem faz o curso vai entender. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, não é você que vai decidir que essa é a prancha que eu vou usar para o meu filho. É o aluno que vai decidir. Eu quero deixar isso bem claro. Isso que a gente precisa ouvir. Por favor, nós não podemos achar que o RPM agora não é isso, gente, é trabalho. O que eu quero dizer assim, o aluno, dependendo das habilidades do aluno, esse aluno, ele pode vir a usar uma prancha, esse aluno pode vir a usar um stencil dividido, esse aluno pode vir a usar um stencil maior, completo. Esse aluno pode usar um sistema de comunicação que alguém já deve ter visto que o Eduardo já está usando. Ali ele digita. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte... Só que isso é lá na frente, Fabiane, depois de muitas etapas. Mas o que eu quero dizer de novo assim, gente... Um professor capacitado de RPM vai perceber as habilidades, por isso que eu estou dizendo, ele vai saber as habilidades desse aluno e ele vai saber a ferramenta. A gente colocou no curso as ferramentas que podem ser usadas, como a gente inicia, a gente nem inicia com isso aqui tem 8 escolhas. A gente inicia com escolhas em papel, 2 escolhas. Porque veja bem qual é a situação. Isso aqui da são maioria, 26 escolhas. 26 escolhas. 26. Ela é feita pelo método racional. Porque e para escolher uma letra, o aluno tem que pensar. Não é mecânico. Então, assim, eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, de novo, não é isso, gente. A gente tem que conhecer... eu acredito que... Eu não quero também desmerecer os pais, mas eu digo sempre que... desculpa, os pais são os profissionais. Os pais conhecem muito seus filhos. Muito. Eu tenho que dizer isso. Então, assim, tem coisas... Eles sabem até... ele consegue, não consegue tudo. Mas qual é o problema dos pais? A gente aprende... que os nossos filhos precisam de alguns pré-requisitos
conceitos para fazer X coisa. Eu aprendi isso, pelo menos agora eu tô falando, tá, por mim. Eu aprendi que eu tenho que ter Eduardo para fazer tal coisa, ele tem que ter para fazer X, aliás, para fazer Y, ele tem que ter feito o primeiro X. E não é sempre assim. Não é sempre assim. Então, quando tu conhece um aluno, eu e a Flaviana, a gente tem agora algumas mães que a gente está orientando, e essas mães colocaram a mão na massa. Tem uma mãe que começou praticamente junto comigo, o RPM, ela começou 6 meses depois. E é impressionante o filho dela, ele usa comunicação aumentativa e alternativa, mas ela usa o RPM. Ela usa, então ele usa, por isso que eu digo, sabe, os pais sabem o que está funcionando com o seu filho e tudo. Se você não está satisfeito, se você vê, então veja um profissional capacitado. Ah, e daí agora nós vamos entrar. Tá, quem é o profissional capacitado de RPM no Brasil hoje? Que nem a Flaviana disse, infelizmente, na língua portuguesa hoje sou eu. E Soma autorizou eu a dar algumas orientações online, justamente porque como é que eu vou dar conta de todo mundo? Eu disse, mas não tem condições. A gente criou esse curso, e aí o que a gente fez? A gente criou uma comunidade no Facebook. E lá na comunidade, é uma comunidade para fazer trocas das pessoas que estão fazendo o RPM. Porque vocês estão pegando, pessoal. Então, a Fábio está dando o caminho de como começar a fazer o RPM. Tá? Segue. Então, assim, aí eu quero... Qual que é o primeiro passo para fazer o RPM? Primeiro, que nem você falou, é o alicerce. A gente chama de alicerce, que é presumir competência e inteligência. Se você não sabe o que é, como colocar esses conceitos em prática, não é só RPM que não vai funcionar. Nada vai funcionar. Nada. Mesmo que você não faça RPM, eu duvido que você não vai sair dessa... Se você assistir essa aula, não vai fazer assim, ó. Eu tenho certeza que vai dar um nó na tua cabeça. Não dá? Tu sai assim, cara, uma reflexão tu vai fazer. Puxa, porque faz. E ali tu começa a mudar. Porque qual é o segredo? O segredo é o professor. O segredo é as nossas atitudes. Uhum. O segredo é a maneira como a gente fala com aquele indivíduo. Claro. Quem é que quer estudar com alguém que fica dizendo ali a mesma coisa, repetindo over and over? Ou que te trata como se você tivesse 4 anos de idade? Exatamente. Você tá lá, seu aluno adolescente, 15, 16 anos, e conversa com ele como se ele tivesse 3, como se ele tivesse 4. Né? Desculpa, gente, meu filho chegou. Alguma coisinha que a gente não tocou, o RPM, ele não é só para pessoas autistas, não, tá? A Soma tem alunos com pessoas com paralisia cerebral, síndrome de Engelmann, TDAH, síndrome de Down. Vocês olham lá no Instagram da Soma. Ela pessoas tem com deficiência visual. Sabe os alunos que todo mundo desacredita? Você pode levar lá na Soma. O que muda assim, o vídeo do Chris hoje. Vocês viram o vídeo do Chris hoje, certo? Aquele aluno, ele é um aluno da Alex. Alex, ela é uma professora de RPM nível 4 da Inglaterra. E o Chris, ele é um aluno desafiador. Ele é um aluno muito desafiador. Mas mesmo assim a Soma diz, esse aluno tem direito à educação. Esse aluno tem sim que estar... Tem que ter acesso à educação. Tá, mas daí eu vou colocar ele dentro de uma escola. Tem alunos que é muito difícil a gente colocar dentro de uma escola. A gente sabe disso. E tem alunos que têm condições de ir para a escola. Eu, por exemplo, já orientei família que eu disse, esse aluno aqui, ele tem dificuldade para ir para a escola. A família optou por homeschooling, tá tudo certo. Só que o nível é outro nível que ele tem acesso. Outro já via assim, esse aluno tem condições de frequentar uma escola. Ai, mas ele não responde. Fala aí, Flaviana. Ele não responde na escola, mas o que está acontecendo com o cérebro dele? Escutando, frequentando uma escola? Feed his brain. Alimente o cérebro dele. Então, assim, o que eu acho que isso que é, né? A gente falha muito. Eu crio muitas histórias sociais, já criei, agora
estão um pouco parado ali, eu até criei algumas assim lá dos materiais adaptados. As histórias sociais são os passos da previsibilidade ali do que, por exemplo, um exame de sangue, né? Vou dar um exemplo do exame de sangue. Aqui o exame de sangue, papapá. Qual é o que falha neste material? Que agora os próximos eu já estou corrigindo um pouco. Explicar o porquê. Explica para o indivíduo o porquê do exame de sangue. Para quê? Porque quando alguém te pede um exame de sangue, tu não pergunta assim, Marta, por que eu tenho que fazer esse exame de sangue? Para quê? Para quê? Explica por que tu tá fazendo o exame. Explica por que tu tá fazendo um ultrassom. Explica por que tu tem que ir no dentista. Explica o porquê. Os alunos, eles querem saber por quê. Vocês não explicam, vocês botam a gente fazer, mas não explicam por quê. Isso é presumir inteligência e competência, né? Isso é a base de tudo. Claro. Tu tem que entender, tu tem que te comunicar com uma pessoa Até uma não simples verbal. visita ao médico, né? Explica pro seu aluno o que Sim, tá olha, acontecendo hoje a ali. gente Olha, a vai, gente vai eu olhar digo sua isso pra pressão todos. agora e vai apertar um pouquinho seu braço, mas deve te incomodar um pouquinho, mas vai passar. E isso dá aquele certo, dá essa segurança, mas eu tô aqui do seu lado, que você precisar, entendeu? Vai passar rapidinho. Então, assim, olha, deixa eu falar uma coisa, meninas, assim, ó, de novo, tá? 30 milhões de autistas, e a gente tá falando de autistas só, e aqui acabaram de dizer que não precisa ser autista para fazer esse método, são não verbais. Por que eles são não verbais? Porque eles não têm inteligência para aprender a falar? Não. Porque existe uma questão motora que é incapacitante, tá? Para essas pessoas, esse início da comunicação, que a base é motora, tá? Então, assim, a gente tem que entender que o que a gente tem de preconceito, de que ele não fala porque ele não entende ou porque ele não é inteligente, isso não existe. Tem que acabar. Pode ser que uma das crianças que a gente vai treinar não seja inteligente, claro que pode, mas presume-se inteligência e competência e vontade de aprender em todas as pessoas. E aí sim, às vezes a gente não vai ter sucesso, obviamente isso vai acontecer, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa é presumir inteligência e competência e entender que o seu filho não fala teoricamente porque ele tem uma dificuldade motora. Existe, não é uma deficiência intelectual. Eu vou dar um exemplo. Motora. Eu vou dar um exemplo. Vocês veem os vídeos que eu posto no RPM Brasil, do Eduardo. Para eu estudar aquilo ali, eu não sou. A Fábio, nossa, a Fábio é CDF, já me falaram, não, você estuda demais, como que você sabe? Gente, eu estudo pra caramba aquilo ali, eu tenho que ler muito aquilo ali, eu não sou professora de ciências e a gente está estudando o corpo humano, socorro! Agora estamos no sistema cardiovascular, eu disse, meu Deus do céu, né? Vai estudar aquilo ali, né? Eu sou uma estudante, estou estudando junto com ele. E aí eu perguntei, eu vou postar isso, acho que amanhã, mas eu ainda tenho uns posts do sistema respiratório. Aí eu perguntei para ele, Eduardo, sistema cardiovascular, me fala um órgão do sistema cardiovascular. E ele, coração, ele digitou. Eu disse, exatamente, Eduardo, coração. Semana passada eu perguntei, trocas gasosas. Tu te recorda? Eu me lembro que eu fiz um material lá nos materiais adaptados, eu já falei sobre trocas gasosas. Tu te recorda? Ele disse que sim. Como que chama as trocas gasosas? Ele, hematose. Exatamente, hematose, Eduardo. É impressionante a memória dele. E é tudo, a gente está sempre focando em assunto acadêmico. A gente já vai explicar por que isso. Aí eu vou perguntar agora, falando na questão motora. Uma pessoa que digita, responde uma pergunta dessas complexas, e se eu disser para ele, Eduardo, vai lá na cozinha e pega uma colher. Vem ele com qualquer outra coisa, menos com a colher. Vocês acham que esse aluno não sabe o que é uma colher? Olha o que é a questão motora. É isso que eu tô falando. Eu sei, é que nem tocar piano, eu falo isso. É que nem tocar piano. Você sabe... Eu e a Rosana sempre falamos, gente, Rosana tocar piano, que coisa mais complicada. Porque a Rosana é professora de música e Matheus tocando, eu fiquei impressionada. Porque ela ensinou Matheus a tocar
ela tem uma professora de música, mas assim, em cima do RPM é impressionante. E eu disse, tocar piano, tocar o teclado com as duas mãos, ler a partitura. Ela fez muitas acomodações ali que ela aprendeu com o RPM. E é impressionante a habilidade que ele teve com essas acomodações, porque o RPM faz acomodações. É isso, é essas acomodações. Não muda nada. A gente vai ensinar para o aluno o mesmo conteúdo que o outro aluno da idade dele estiver Todos os aprendendo. alunos aprendem. Eu acho que, Acomodação. e desculpa te cortar aí, Fábio, acho que teve uma confusão aí no que foi dito. Todos os alunos aprendem. Não existe não sucesso no RPM, porque a culpa está no professor. O professor é a parte sem sucesso. Se o aluno não está aprendendo, é sua culpa. Tá no livro vermelho. Está no livro vermelho. Você não está... Não, o que eu quis dizer é que nem sempre a dificuldade ela é motora, mas na maioria das vezes ela é motora. Isso que deu talvez uma... Isso. Tem mas uma pessoa, também... uma pessoa falou que ninguém pode aprender. Não, não é isso. não é isso. Que a gente quis dizer. Não. Todos os alunos aprendem, todos podem aprender. Alguém perguntou também qual era a idade mínima, que a Flaviana iniciou dizendo que era antes, era 7 anos, mas hoje eu perguntei para a Soma, qual é a idade? Ela, 3 anos. E daí eu pedi um exemplo até, a Linda, o que a gente vai falar por 3 anos e tudo, mas 3 anos de idade, tu já pode fazer uma lição. Inclusive, eu postei lá no RPM Brasil, Lenei, nível 4, professora maravilhosa, fazendo uma lição de RPM com uma criança de... eu acho que tem que 2 anos, Flaviana? Sim. Acho que 2 anos. Maravilhosa, maravilhosa, 2 anos. Então, Soma tem alunos pequenos. Eu acho assim que quando tu pode fazer, tu vai fazer uma coisa mais simples com um aluno, com escolha, assim, o professor vai saber fazer. Tem aluno até de 70 anos, tem até 70 anos. Pro RPM não há idade. Não há idade para aprender. E a gente não tem idade mínima, não tem idade máxima, o cara tem 40 anos, ok, você pode começar hoje. Eu acho que isso tem a ver com a neurociência, que eu não sabia disso, sobre a neuroplasticidade. Inclusive, a gente fez um post lá também, que você pode usar a neuroplasticidade tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente está sempre aprendendo. A aprendizagem se dá ao longo da vida. Eu achei que existia, a gente fala isso de curso, uma janela de aprendizagem, porque a gente escuta isso. Seu filho não falar até 12 anos, nunca mais vai falar. Ai, meu Deus, você correndo, menina maluca. Mas não é bem assim, né? Então, o que eu quero dizer é que se tu não ensinar pro teu filho, se tu ficar fazendo aquela mesma coisa, ele não vai crescer. Ele não vai criar novas sinapses no cérebro, certo? Vai ficar ali. Agora, se tu ficar trabalhando o raciocínio, ficar criando novas sinapses, é lógico que ele vai ser positivo. Então, é esse que eu acho que isso que é maravilhoso, e eu gosto muito de ser encantador o RPM, que a gente pensa assim, ó, tu não precisa tem pessoas mais humildes, não tem condições de comprar um sistema, um iPad, um tablet, enfim, ou até mesmo fazer um flipbook, tem que plastificar um monte de coisa. Mas, gente, uma prancha de letras, tá? Quando eu fiz a sessão online com a Soma, eu tinha os stencils, porque eu saí que nem louca, porque eu pensei, eu preciso desses stencils, né? Meu Deus, eu vou fazer uma sessão com a Soma. Então, eu adquiri os stencils. E esses stencils aqui do exterior é caro, é muito caro, porque é importado, né? E aí, a Soma, eu mandei um videozinho para ela antes, para ela conhecer o Eduardo, e aí ela marcou o horário. E eu com os stencils, eu perguntei qual que eu uso, e ela disse, não, nenhum. Teu filho não precisa disso. Eu disse, quê? Não, ele não precisa disso. Aí ela disse, eu quero uma prancha. Eu pensei, eu não tenho uma prancha. Eu não tenho essa prancha. E ela, não, eu quero que tu escreva à mão numa folha. E eu escrevi. E ela conversou com aquelas letras que eu escrevia. Tá. Então, assim, ó, de uma forma prática, hoje, se alguém quiser ter essa conversa que tu teve com a Soma, tu tem o conhecimento do inglês, essa de ser professora do meu filho. Ok.
Três RPM, coisas Soma? imediato. Você vai assistir a Masterclass para ficar com um pilar forte, com uma base segura. Você vai, se fizer sentido para você, você vai adquirir o livro, que está ali. Hoje ele existe na língua portuguesa, tá? Perfeito. Ele está sendo vendido pela Alternativa Inclusiva, que é o Instagram da Renata que é o Bonotto. Instagram da Renata Bonotto. Terceiro, para te dar mais solidificação ainda, a gente explica, porque você somente ler o livro não é suficiente. Então, existe aí hoje o curso básico, essa introdução de RPM. Tá? E modéstia à Fábio, parte, ele é um dos a gente melhores meio que cursos. desenhou. A gente desenhou. Mais explicado que aquilo ali é impossível. 737 slides. O curso da Soma não tem slides, não tem PDF, não tem tudo mastigadinho. É informação atrás de informação. Tá, mas então vamos voltar. Eu sou mãe de uma criança não verbal e amanhã eu quero começar. Eu vou vai comprar assistir a Masterclass. Vai assistir Primeira a coisa que eu vou Masterclass. fazer. Primeira coisa. Tá, que a gente consegue comprar a Masterclass no Hotmart através da Fab, do Instagram da Fab, certo? Sim. Esse link tá aberto lá, Fábio? Você tem que mandar o link individual. Tá o link aberto. Inclusive, eu coloquei lá quem adquirir. Podem adquirir só a Masterclass, como eu disse, né? Tem pessoas que não querem fazer RPM. Tá tudo certo. É uma escolha. Mas eu penso, a Masterclass, ela é uma aula tão diferenciada. É isso que eu digo. Sim, eu fiz a Masterclass, ela é imprescindível para quem tem um filho. Eu acho sim, ó. Então eu deixei a Masterclass, só a Masterclass separada. Sim. Quem quiser adquirir ali o curso, já recebe a Masterclass. Por que isso? Se você fizer o curso com a Soma não vai falar em presumir competência e inteligência. Porque a Flaviana ainda brinca. Isso já corre nas veias da Soma? Como é que a Soma vai falar isso? Que corre. Ela diz que ela Meninas, perfeito, mas assim, olha, a gente tem mais 1 minuto, eu tenho medo que caia isso aqui. Ah, tá. Amanhã eu quero começar. Eu vou comprar a Masterclass no RPM Brasil. Que e é eu vou, o Instagram e aí, da se fizer Fab. sentido, e aí até o livro chegar, você não quer, já compra o curso, então. Compra os dois. Compra o curso, compra o livro. Isso, e coloca em prática. Tudo que você precisa para você dar os primeiros passos estão dentro desses 2 lugares. Pronto. Tá. E entra na comunidade do Facebook. Uma vez que você comprar pelo menos a Masterclass, você tem direito a participar desse grupo que está com a mesma mindset, com a mesma mentalidade. Não é o Facebook não é um grupo aberto. Por quê? Porque, de novo, não é para todo mundo. É quem é o livro vermelho esse primeiro. É o livro vermelho. É o livro vermelho. É esse o livro amarelo é para quem já é verbal, mas ainda não está traduzido ainda. O único livro traduzido para o português é o vermelho. Está publicado, né? Que está traduzido e publicado é o vermelho. Que ele acabou de sair, tem 2 meses, tá? Traduzido e publicado. Tem os traduzidos que ainda não estão publicados. Teve uma mãe que ela colocou em prática tudo que a gente... O seu início da sua jornada em EPM, em 4 dias. Ela engoliu a Masterclass, ela engoliu o curso. No 5º dia, ela estava mandando vídeo para mim, para a Fábio e lição. Então, isso aí. E não adianta vocês procurarem. O pai e a mãe que são os É o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Ponto final. Não adianta consultar comigo, não adianta consultar. Claro, os profissionais, de novo, podem. Assim, ó. Eu vou me capacitar. Mas para poder mostrar para os pais a importância, entendeu? Isso. Olha onde seu filho pode chegar. Olha o que ele pode fazer. Acredita nele. Olha o que ele está aprendendo. Existem... pessoal, tem gente perguntando assim, que se pode para verbal. Pode, é uma forma de ensino. Exato. Pode para verbal, pode para crianças não verbais, com um monte de outras condições que não autismo, entendeu? Não precisa ser. Eu já vi profissionais fazendo RPM com alunos neurotípicos. Neurotípicos. Nós não falamos uma coisa muito importante. O método de ensino Soma RPM vai muito além do que essa prancha de letras. Tá? Verdade. Hoje, o grande quesito para a Soma é Life Beyond the Letterboard, que é vida além da prancha de letras. Que esses alunos vivam a vida para ser vivida. Tá? Eu levo minha filha a shows. Semana passada nós fomos no show da Pink, fomos no show do Coldplay. Eduardo vai no show de Coldplay. Tá indo para Las Vegas ver show do YouTube. Levo
Disney, o que você pensar, todos os eventos. Por quê? Quanto mais você expõe seus filhos às oportunidades do mundo, mais o mundo dele cresce, mais a vida dele é interessante. É importante, leve seu filho. Você não pode trancar o seu filho em casa. Isso. Você não pode. Ele Não tem pode. que sair. O Mas mundo ele não tenta, vai. ele não consegue, no barulho é demais, não sei o quê. Trabalhe a tolerância dos seus filhos, Um comece. dos objetivos do RPM. Objetivos do RPM: cognitivo, tolerância, habilidades e, claro, o que a gente mais quer na vida, né? Comunicação. 4 objetivos o RPM trabalha. E de novo, né? Se você é fono, se você é fisioterapeuta, não tem problema ter a mentalidade do presumir competência e aprender sobre RPM, você traga isso para sua área, que você, no caso, é capacitada. Uma Hoje fonoaudióloga vai mesmo trabalhar totalmente diferente. a Vitória fez a sessão de terapia ocupacional dela. A terapeuta ocupacional dela, ela é capacitada. Ela fez o SOMA RPM, ela fez o curso, mas eu tive que aprender primeiro, ensinei para ela e ela foi se capacitar. E ela trabalha essas partes de TO. Não interfere nada. Hoje elas estavam falando sobre... O que elas estavam falando? Sobre a Estátua da Liberdade, que foi um presente da França para os Estados Unidos. Uhum. Ela disse que eu estava falando hoje sobre a Estátua da Liberdade de Nova York, porque eu estava falando de frio, que não sei o que lá em Nova York. Esqueceu de falar por que a gente fala só assuntos acadêmicos. Fala aí rapidinho. É que, na verdade, a gente não fica conversando com aluno assuntos pessoais e coisas, mesmo porque um aluno, ele não vai de cara falar para ti o que ele está sentindo. A gente tem uma estratégia, eu sempre digo, eu estava mesmo falando hoje para o meu marido, eu disse, as perguntas, elas são estratégicas. Porque o que acontece? Perguntas, não é só pergunta fechada. Ensinou e perguntou. Isso é uma pergunta. Vamos falar hoje da Estátua da Liberdade. Nós vamos falar hoje sobre a Estátua da Liberdade. Isso é uma pergunta fechada. Agora tu perguntar assim, ó. Estátua da Liberdade. Onde você acha que fica a Estátua da Liberdade? Eu sei, isso é uma pergunta semi-aberta com uma resposta preditiva. É em Nova York. Exatamente em Nova York. Isso estou que a pensando Gabi tá em falando Nova são York. técnicas já. Estou pensando em Nova York. Nova York. Nova York. Você acha que Nova York é uma cidade que fica... me ajuda a falar aí, Flaviana. Nova York, você acha... Estou pensando em um monumento em Nova York. Outro monumento além da Estátua da Liberdade. Gente, isso é uma pergunta semi-aberta com uma gama de possibilidades que eu não sei o que responder. Isso é uma pergunta semi-aberta. E o que a gente quer? Pergunta aberta. Pergunta aberta é aquela assim, ó. O que você acha de Nova York? Isso. Isso eu não sei o que ele vai me dizer. Isso é uma pergunta totalmente aberta, porque eu não sei o que ele vai me dizer. E por que é importante trabalhar... É importante falar que você tem que trabalhar a pergunta aberta, sim. Só que até você chegar lá, eu demorei 2 anos, no meu caso, eu demorei 2 anos para ter comunicação aberta com a minha filha. Tá? Então, não é uma coisa imediata. Não é. É complicado. Gente, É complicado, é trabalhoso, mas você vai chegar lá. O que você viu ali no filme dos Spellers é a comunicação aberta. Sim, tu vê já pessoas que já fizeram todo o esforço, não aparece no filme. Elizabeth Bunker começou com 6 anos. A Elizabeth Bunker, que tá no filme, começou com 6 anos. O filho da Dawn Marie começou com a Soma era pequenininho. Eles têm... Gente, de novo, RPM não é milagre. Não é isso, não é nada disso. Gente, tem que estudar, tem que estudar. Os seus filhos sempre, eles vão ser quem eles são de verdade. Você não vai mudar ninguém, tá? Só que você... Bom, então assim, ó, vamos lá. O RPM é uma forma de ensino, pode ser para verbais ou não verbais, especialmente para não verbais, ou pouco verbais. Ele é uma forma de ensino que, se você não acredita no potencial do seu filho, não adianta nem você pensar em RPM. Não adianta. Então, se você não presume competência e inteligência, nem comece. Tá? E você não tem o direito... Será que ele sabe isso? Será que você não tem o direito de duvidar. De duvidar.
Você não tem o direito de duvidar. Então, se vocês em algum momento pensaram, será que? Esquece o será que. Esquece Sim, será. pode. Porque o seu aluno vê na hora se você está duvidando. Tá duvidando de Se Claro. você não acredita, se você tem dúvida, ele vê na hora. Na hora. Se, pô, ela tá duvidando de mim, então tá. Não vou fazer nada. Flaviana estava ontem numa cidade ali vizinha de Orlando. Ontem a gente estava conversando. Ela disse: ai, Fabi, uma cena assim. Daí ela disse: ai, Fabi, que bom que nós somos muito sortudas. Nós somos 0,000. Ela vive falando isso, né? E a gente está tentando falar para as pessoas. Sair, outras pessoas entrar nesse grupo seleto de pessoas, tá? Que assim, ó, era um aluno, era uma pessoa, ele era um adulto, um rapaz adulto. Era um adulto. Cadeirante, 23, com um 24. brinquedinho, não. Ai, mas ele gosta do brinquedinho. Gente, olha o filme, olha o post do Murray. Ele gosta do Teletubbies. Sim, eu gosto do Teletubbies, mas eu tenho loucura para ler livros da minha idade. E eu não vou conseguir ler livros da minha idade. Leiam livros apropriados para a Feed idade. their brain. Alimente o cérebro dos seus alunos. Então, assim, tudo a gente fala isso Existem na várias Masterclass. maneiras de você presumir competência e inteligência, tá? E a gente fala isso lá na Masterclass. Você viu, Marta? A gente dá vários Então, exemplos. Nem você que não está aplicando o método, mas existem coisas que você pode fazer diariamente que presume competência. E só ali você já consegue mudar. Nós temos vários relatos de pessoas, de famílias, que falam assim, nossa, só de eu mudar o quarto que tinha 5 anos de idade para minha adolescente, que eu pensava que ela gostava de boneca ainda, ela parece que ela é uma outra pessoa, sabe? Então a gente Claro, tem que tomar sabe muito que nem cuidado, bebê, né? Exato. Então, assim, pessoal, vamos lá, a gente tem que encerrar. A gente vai começar olhando com carinho nos Instagrams da Soma, no Instagram da Fabi, que estão muito ricos de informação. Daí, se tiver interesse, já que serve para o seu filho, a gente vai fazer a Masterclass, encomendar o livro que está em português, e a partir daí vocês vão ver todas as portas se abrindo para isso. Tá? Tem que estudar, gente. Olha, as pessoas, famílias que estão ali. Porque o que acontece, né? O pai e mãe, né? Então a gente fala, Flaviana ainda a gente falou, né? Que tem o alicerce, que é presumir competência e inteligência, mas tem os pilares. E quais são os pilares? Quando tu começa a falar com o indivíduo, respeitando a idade dele, apropriado, tu tá mostrando respeito para ele. Aí o que gera isso? Confiança. Confiança. Segundo pilar. Respeito, confiança. Só que esse aluno, o que vai acontecer? Olha eu com os balões ali, não sei mais. Esse aluno, não sei o que é esses balões aí. Só que esse aluno, ele é um aluno que tem momentos que ele não tá bem, assim como eu tô um dia que eu não tô bem, tu também não tá bem. E esse aluno, por causa do sistema sensorial alterado, tem dias que ele tá mais desorganizado ainda. Então o professor tem que ter a regulação emocional, terceiro pilar. Para que o seu aluno faça a corregulação emocional, que é o quarto pilar. Perfeito. Meninas, assim, ó, vamos encerrar. Eu tô extremamente comovida com a gente poder passar essa informação. Eu já fiz a Masterclass, eu pretendo fazer o curso da Soma, e inclusive, eu pretendo ir a Nova York fazer presencial, porque... A conferência, você disse? Na conferência? A conferência. E eu tenho, porque eu acho que eu posso ajudar a divulgar. Isso. A importância. Esse é o meu papel e a gente está começando aqui hoje, tá? Então, vamos juntas, então, a Nova York. Vamos, quem quiser ir juntos é nós. A gente para em Orlando para te dar um oi. Não, a Flaviana vai estar lá também. Bom. Então tá ótimo. Então, gente, é isso, tá? Vamos assim, ir atrás das fontes, a gente responde perguntas no direct, nós três. Quem tiver dúvidas, vamos lá, vamos conversando sobre isso. Acreditem no potencial do filho de vocês. E aí, a partir daí, ó, a coisa só anda. Tá? Obrigada, menina. Obrigada a você. Obrigada, você é a primeira pessoa que nos abriu as portas. A gente é extremamente agradecida. Eu não sei como eu não consegui. Não é pra gente, são para essas famílias.
para esses alunos que todo mundo desacredita, mas não aqui no RPM Brasil, no Soma RPM. Todos podem aprender. Obrigada Todos. pela oportunidade. Obrigada. Beijo, a gente vai se falando. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada Tchau, pessoal. pela presença. Tchau. Tchau.